Você já se perguntou como seria sua vida se vivesse cada dia como se a promessa de Deus já fosse uma realidade? Imagine que, em vez de esperar passivamente pelos milagres, você age com a convicção de que tudo pelo que orou já está em movimento. Este vídeo convida você a transformar sua maneira de viver ao descobrir o poder de uma fé ativa, baseada na certeza das promessas divinas. Exploraremos ensinamentos bíblicos que ajudarão você a declarar, agir e caminhar na vitória que Deus tem para a sua vida. Você aprenderá a confiar no invisível, a orar com convicção, a ver a glória de Deus em meio à adversidade e a manter firme a esperança, sabendo que o plano de Deus é perfeito e está em andamento. Antes de começar, quero que declare em voz alta: Senhor, confio em tuas promessas e vivo na certeza da tua vitória. Minha fé é minha força e tua palavra é minha verdade. Que esta declaração seja o primeiro passo para uma vida cheia de confiança, paz e propósito divino. Vamos começar. Número 1. Haja. Como se a promessa já fosse realidade. Imagine que você está esperando uma resposta importante. Talvez uma cura, uma oportunidade, uma mudança em sua vida pela qual tem orado há muito tempo. A lógica nos diz que, até vermos algo tangível, não podemos celebrá-lo. Mas é aqui que entra o tipo de fé que Jesus nos ensinou em Marcos 11:24. Acreditar que já recebemos, mesmo que ainda não vejamos com nossos olhos. Essa é uma mentalidade completamente diferente do que o mundo nos ensinou. Não se trata de negar a realidade, mas de nos alinharmos com a verdade de Deus acima do que nossos sentidos percebem. A fé ativa não é apenas um pensamento positivo qualquer, nem um simples desejo de que as coisas mudem. É uma convicção profunda, uma certeza absoluta de que a promessa de Deus já está em movimento. Quando oramos e acreditamos que já recebemos, nossas ações começam a refletir essa segurança. Já não falamos a partir da incerteza ou da dúvida, mas de uma confiança total. É como se você estivesse esperando alguém que lhe disse que está a caminho. Você ainda não o vê, mas já preparou a casa, já se arrumou, já espera com expectativa. Da mesma forma, devemos agir com a promessa de Deus. Pense nisso por um momento. Como você viveria hoje se realmente acreditasse que sua oração já foi respondida? Como você andaria? Como falaria? Como enfrentaria os desafios se soubesse com certeza que o que pediu já está a caminho? Quando começamos a viver com essa mentalidade, nossa energia muda, nosso estado emocional muda, até mesmo as decisões que tomamos começam a se alinhar com essa fé. Em vez de se preocupar, você agradece. Em vez de falar sobre a dificuldade da situação, começa a declarar o que Deus já fez. Sua fé se torna uma evidência visível daquilo que ainda não pode ver. É importante lembrar que essa fé antecipatória não significa que não haverá desafios. Não significa que tudo acontecerá no tempo e da forma exata que queremos. Mas significa que confiamos que Deus está no controle e que Ele já está agindo, mesmo quando não entendemos. Os grandes homens e mulheres da Bíblia viveram com essa mentalidade. Abraão foi chamado de pai de muitas nações, quando ainda não tinha filhos. Davi foi ungido como rei quando ainda era apenas um simples pastor de ovelhas. Cada um deles viveu com a certeza de que a promessa de Deus era real, mesmo quando a realidade dizia o contrário. Se você está esperando uma resposta de Deus, quero desafiá-lo a começar a agir com fé. Não espere ver o milagre para celebrá-lo. Não espere recebê-lo para agradecê-lo. Comece hoje a viver como se já o tivesse. Se você está orando por cura, comece a falar como alguém que já foi curado. Se está esperando por uma oportunidade, prepare-se para ela com a certeza de que já está a caminho. Quando alinhamos nossa vida com a promessa, demonstramos a Deus que realmente acreditamos em sua palavra. Quero que hoje você declare em voz alta: obrigado, Senhor, porque já recebi. Obrigado porque tua promessa é real em minha vida.
Não importa como sua situação pareça neste momento, decida acreditar mais na verdade de Deus do que nas circunstâncias ao seu redor. Essa mudança de mentalidade transforma completamente nossa maneira de viver. Quando vivemos com fé ativa, começamos a ver a manifestação de Deus em lugares onde antes não havíamos. Pequenos detalhes começam a mudar. Situações que pareciam impossíveis começam a se mover, porque a fé não apenas espera para ver e crer, mas primeiro crê e, como resultado, vê a glória de Deus. Não desanime se o processo levar tempo. Permaneça firme na fé, continue declarando, continue agindo com a certeza de que Deus já está trabalhando. Lembre-se, a fé não se baseia em emoções nem no que nossos olhos veem. A fé se baseia na palavra de Deus e Ele nunca falha. Hoje você pode começar a viver com a confiança de que sua promessa já é uma realidade. Caminhe com essa segurança, fale com essa convicção e muito em breve você verá como aquilo em que acreditou no coração se manifestará em sua vida. Número 2. A fé como garantia e certeza. Confia no que não vês. Feche os olhos por um momento e imagine isto. Você está em um cômodo escuro. Não vê nada ao seu redor, mas sabe que há uma porta em algum lugar. Você não consegue vê-la, mas sabe que está lá. Agora, o que você faz? Fica parado esperando que a luz se acenda ou começa a se mover com a certeza de que, embora não veja a saída, você a encontrará? A fé é exatamente assim. Não se trata de esperar que as coisas se acomodem para começar a crer, mas de crer com tal convicção que se age como se já estivesse vendo o que se espera. Hebreus 11 nos diz: pois, a fé a certeza daquilo que se espera, a convicção de coisas que não se veem. Não diz que a fé é uma possibilidade, não diz que é um sentimento, nem uma simples esperança. Diz que é certeza. Certeza significa que o que Deus prometeu é real, mesmo que você ainda não possa vê-lo com seus olhos naturais. Pense nisso. Não é um tomara que aconteça, não é um se Deus quiser. É a garantia de que o que Ele disse se cumprirá. Mas aqui está a chave. A fé não se trata apenas de crer na mente, mas de agir conforme essa convicção. Imagine que alguém te diz que depositou uma grande quantidade de dinheiro em sua conta bancária. Você não viu o dinheiro fisicamente, mas acredita na palavra dessa pessoa. O que você faria? Provavelmente iria ao banco com confiança para retirar o que já é seu. Você não precisa ver o dinheiro em espécie naquele momento para saber que ele existe. Assim é a fé. Deus já fez o depósito de sua promessa em sua vida, mas você precisa se mover como alguém que já a possui. Não é fácil, eu sei. Vivemos em um mundo onde estamos acostumados a confiar somente no que podemos tocar, no que podemos ver. Mas a vida com Deus não se rege pelo que é visível, mas pelo que é eterno. A fé verdadeira é quando, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário, você continua crendo e agindo conforme a promessa. Abraão teve que caminhar por anos com a certeza de que seria pai de muitas nações sem ver um único filho. Não era lógico, não era fácil, mas ele creu e se moveu em obediência. Quando você entende que a fé é sua garantia, já não vive com medo, já não duvida a cada passo que dá. Você se desperta a cada dia com a confiança de que o que Deus prometeu sobre sua vida já é uma realidade no mundo espiritual. Se Ele disse que abrirá caminhos onde não os há, então você caminha com a certeza de que esses caminhos existem, mesmo que ainda não os veja. Se Ele disse que proverá, então você age com a confiança de que sua provisão já está a caminho. Se Ele disse que curará, então você vive com a segurança de que essa cura já foi declarada sobre você. Mas aqui está o desafio. Agir com base na fé requer coragem. Como você fala quando crê que a promessa já se cumpriu? Como você ora quando tem a certeza de que Deus já respondeu? Como você enfrenta os problemas quando sabe que a solução já está a caminho? Mude sua atitude.
Fale como alguém que já recebeu seu milagre. Ore como alguém que sabe que sua resposta já foi dada. Caminhe com a segurança de que Deus não mente e que sua palavra não retorna vazia. Sei que há momentos em que é difícil confiar. Às vezes, as circunstâncias gritam o contrário. Às vezes, o tempo de espera parece eterno. Às vezes, nos perguntamos se realmente Deus está agindo. Mas é aí que a fé se fortalece. Você não precisa ver a semente crescer para saber que debaixo da terra já está ocorrendo um processo. Você não precisa ver o sol para saber que ele continua brilhando por trás das nuvens. Deus está trabalhando no invisível, preparando tudo para que, no tempo certo, se manifeste em sua vida. Hoje, quero desafiá-lo a viver com a certeza de que o que você espera já é uma realidade no céu. Que você não apenas acredite de boca para fora, mas que sua forma de agir reflita que você tem certeza de que Deus está no controle. Não espere ver a resposta para agradecer. Não espere que tudo esteja resolvido para caminhar com paz. Não espere que o milagre aconteça para viver com alegria. Comece agora. Declare em voz alta: Senhor, confio na tua palavra. Creio que já cumpriste tua promessa em minha vida. Agirei com fé, falarei com fé, caminharei com fé, porque minha confiança está em ti. E enquanto você diz isso, deixe que essa certeza inunde seu coração. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, lembre-se, a fé é sua garantia, é sua segurança, é a prova de que o que Deus disse já é seu. E se Ele prometeu, tenha a certeza de que você verá isso se cumprir em sua vida. Número 3. Transformando o impossível em possível. Imagine um homem mais velho, com sua esposa ao seu lado, olhando para o céu estrelado em meio à noite. Deus lhe disse que sua descendência seria tão numerosa quanto aquelas estrelas. Mas há um problema. Ele não tem filhos. Sua esposa, Sara, é estéril e ele já é idoso. Qualquer pessoa razoável diria que é impossível. A ciência diria que é impossível. A lógica diria que é impossível. Mas Deus não opera segundo a lógica humana. Ele vê o que nós não podemos ver e chama as coisas que não são como se fossem. E Abraão decide crer nele. Romanos 4,17 nos dá uma chave fundamental. Deus é aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Em outras palavras, ele não se limita pelo que vemos ou pelo que entendemos. Ele pode transformar o impossível em possível com uma única palavra. E Abraão entendeu isso. Não precisou de provas visíveis, não esperou que as circunstâncias mudassem para crer. Ele tomou a promessa de Deus e a fez sua realidade. Começou a caminhar como um pai de nações, mesmo sem ver seu filho. Viveu como alguém que já tinha a resposta, embora ainda não tivesse acontecido. Pense por um momento. Como teria sido sua vida se tivesse duvidado? Se tivesse decidido se concentrar em sua idade, em seu corpo debilitado, na esterilidade de Sara, provavelmente nunca teria visto a promessa cumprida. Mas Abraão não deixou que o ambiente determinasse sua fé. Não permitiu que as vozes da dúvida apagassem o que Deus havia declarado sobre ele. E é isso que você e eu precisamos fazer hoje. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que a lógica dite. Se Deus falou algo sobre sua vida, isso é o que conta. A chave de Abraão não foi apenas crer na mente, mas declarar com sua vida que o impossível era possível. Ele se moveu com a certeza de que Deus cumpriria sua palavra. E aqui é onde muitas vezes falhamos. Queremos ver antes de crer, queremos receber antes de declarar. Mas a fé genuína não funciona assim. Primeiro você crê, primeiro declara, primeiro age como se já fosse realidade. E é então que Deus move o que parecia imóvel. Talvez hoje você esteja em uma situação em que tudo parece ir contra a promessa que Deus lhe deu. Talvez você tenha orado por cura, mas o diagnóstico continua o mesmo.
Talvez você tenha crido por um milagre financeiro, mas as contas continuam se acumulando. Talvez você tenha pedido restauração em sua família, mas o conflito parece se intensificar. Nesses momentos é quando mais você precisa da fé de Abraão. Não desista porque a evidência ainda não está lá. Não permita que o aparente atraso o faça duvidar do que Deus disse. A promessa de Deus é mais real do que qualquer circunstância temporária. Abraão teve que esperar anos para ver Isaque nascer, mas nunca deixou de declarar a promessa. Nunca deixou de caminhar com a segurança de que Deus cumpriria. E no final, o impossível se tornou realidade. Não porque ele tivesse a capacidade de fazê-lo, mas porque creu em um Deus que pode fazer qualquer coisa. A fé de Abraão não se baseou em sua força, nem em sua lógica, mas na fidelidade daquele que prometeu. Então, hoje quero desafiá-lo a fazer o mesmo. Deixe de ver suas limitações e comece a olhar para Deus. Declare com valentia: Senhor, embora ainda não o veja, sei que o farás. Embora as circunstâncias pareçam contrárias, confio em tua palavra. Embora minha lógica me diga que é impossível, minha fé diz que já está feito. Quando você começa a falar dessa maneira, algo muda em seu interior. Sua mentalidade se transforma, sua perspectiva se renova e você começa a caminhar como alguém que já recebeu a promessa. Não é fácil. Não significa que não haverá momentos de dúvida ou de luta. Até mesmo Abraão teve seus momentos de fraqueza, mas a diferença é que ele nunca deixou que essas dúvidas assumissem o controle. Cada vez que a incerteza tentava falar com ele, lembrava-se da promessa, e é isso que você deve fazer. Lembre-se do que Deus lhe disse. Agarrei-se à sua palavra, repita-a em sua mente, em seu coração, em seus lábios. Porque quando você alinha sua vida com o que Deus declarou, o impossível começa a se mover. Hoje é o dia em que você decide caminhar em fé como fez Abraão. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa o quão impossível pareça a situação. Deus continua sendo o mesmo, e se Ele prometeu, Ele cumprirá. Erga o olhar, levante sua voz e declare que o impossível em sua vida se tornará um testemunho do poder de Deus. Haja com a certeza de que sua promessa já é sua. E muito em breve, o que parecia inatingível se manifestará diante de você. Número 4. Ore com fé e receba as bênçãos. Feche os olhos por um momento e imagine isto. Você está em um cômodo completamente escuro, sem saber exatamente onde fica a saída. Mas alguém te diz com certeza: a porta está bem à sua frente, você só precisa caminhar até ela. O que você faria? Esperaria até ver a porta para se mover? Ou confiaria nessa voz e daria o passo? Essa é a essência da oração com fé. Não é esperar que a resposta se manifeste para crer, mas crer primeiro e agir como se a resposta já estivesse a caminho. Mateus 21:22 diz: E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Jesus não diz: talvez vocês receberão, ou, se as circunstâncias forem favoráveis, vocês receberão. Ele é claro e direto. Se você orar crendo, receberá. Mas aqui está o detalhe. Crer não é apenas um pensamento positivo. Crer é ter a convicção absoluta de que Deus já operou, embora você ainda não o veja com seus olhos. É viver com a certeza de que sua oração foi ouvida e a resposta já está em processo. Pense nisso por um momento. Como sua vida mudaria se cada vez que orasse, o fizesse com a segurança de que Deus já respondeu? Se, em vez de repetir uma petição cheia de incerteza, você começasse a agradecer como se já tivesse recebido o que pediu. Essa é a oração que move montanhas, a oração que transforma realidades, a oração que ativa milagres. Mas aqui está a verdade que muitos ignoram. Nem todas as orações recebem uma resposta imediata. E isso não significa que Deus não ouviu, nem que sua promessa não seja real. Significa que há um tempo perfeito, um processo divino no qual a resposta se alinha com seu plano.
Jesus disse: peçam e vocês receberão, mas também nos ensina a confiar no tempo de Deus. A fé não consiste apenas em pedir e receber, mas em crer sem ver e perseverar sem duvidar. Na Bíblia, há tantos exemplos de pessoas que oraram e esperaram em Deus. Ana, a mãe de Samuel, orou por um filho quando tudo parecia impossível. Durante anos, clamou com fé, crendo que seu ventre estéril não seria o fim de sua história. E Deus, no seu tempo, respondeu com uma bênção que superou suas expectativas. Não só lhe deu um filho, mas um profeta que mudaria a história de Israel. E o que dizer de Elias? Ele orou para que parasse de chover e depois orou para que a chuva voltasse. Em ambas as ocasiões, sua oração foi acompanhada de fé inabalável e ação. Quando pediu que a chuva retornasse, mandou seu servo olhar para o céu, embora não houvesse sinais de nuvens. Quantas vezes você orou e depois continuou vivendo como se nada fosse mudar? A oração eficaz não se faz apenas com a boca, mas com a vida. Quando você ora com fé, não espera apenas a resposta, mas age conforme ela. Se está orando por um emprego, comece a se preparar como se já o tivesse. Se está orando por restauração em sua família, comece a agir como alguém que já recebeu essa restauração. Se está orando por cura, comece a falar como alguém que já foi curado. Não porque ignore a realidade, mas porque confia em uma realidade maior, a palavra de Deus. A dúvida é o inimigo número 1 da oração com fé. Muitas vezes oramos, mas no fundo continuamos questionando. E se não acontecer? E se Deus não responder como espero? Mas a Bíblia nos diz que o que duvida é como uma onda do mar, levada pelo vento de um lado para o outro. Não podemos esperar receber algo se nossas palavras dizem creio, mas nosso coração diz não tenho certeza. Deus responde à fé genuína, a fé que se apega à sua promessa, independentemente do que os olhos naturais veem. Hoje te desafio a mudar a forma como ora. A partir de agora, cada vez que orar, faça-o com a convicção de que Deus já começou a mover as peças para te responder. Não ore com medo, ore com coragem. Não ore com dúvidas, ore com certeza. E depois de orar, comece a viver como alguém que já recebeu a resposta. Fale com gratidão, caminhe com confiança, haja com segurança. Porque quando você alinha sua vida com a fé, começa a ver o impossível se tornar possível. Declare em voz alta: Senhor, confio em Ti. Sei que ouviste a minha oração. Não vou me preocupar, não vou duvidar. Hoje, decido crer e agir como se o meu milagre já fosse uma realidade. E enquanto declara isso, deixe que a paz de Deus encha o seu coração. Porque quando você ora com fé, não só suas circunstâncias mudam, mas sua alma, sua mente, seu espírito mudam. E antes que perceba, você estará vendo com seus próprios olhos aquilo que um dia você apenas creu em oração. Número 5. Ver a glória de Deus através da fé. Feche os olhos por um momento e imagine a cena. Você está parado diante de um túmulo. Tudo o que você vê é uma enorme pedra selando o lugar onde jaz alguém que você ama. Os dias se passaram e a esperança parece ter se desvanecido. Mas, de repente, alguém te diz algo que desafia tudo o que você acreditava ser possível. Se você crer, verá a glória de Deus. Essas foram as palavras de Jesus para Marta antes de ressuscitar Lázaro. Palavras que continuam ressoando hoje porque nos lembram de uma verdade poderosa. A fé não só nos permite esperar, mas também ver a manifestação da glória de Deus em nossa vida. A glória de Deus não é algo abstrato nem distante. Não é um conceito etéreo reservado para os céus. É sua presença tangível, seu poder em ação, sua intervenção no impossível. Mas aqui está a chave. Nem todos a veem. Não porque ela não esteja lá, mas porque a glória de Deus só se revela para aqueles que creem. Não é uma questão de sorte, nem de coincidência. É uma questão de fé. Crer
é o requisito, a chave que abre nossos olhos espirituais para ver o que outros não podem ver. Muitas vezes, estamos rodeados pela glória de Deus e não percebemos. Ficamos tão focados na dificuldade, na crise, na dor, que esquecemos de olhar além do visível. A fé é como uma lente especial que nos permite ver a mão de Deus se movendo, mesmo quando parece que nada está mudando. É a certeza de que, embora o túmulo permaneça fechado hoje, a pedra será removida e a vida voltará a surgir. Jesus não disse a Marta: "Se você ver primeiro, então crerá." Não, ele disse: "Se você crer, verá." A fé antecede a manifestação. A fé precede o milagre. E isso muda completamente a maneira como enfrentamos nossos desafios. Porque significa que não precisamos esperar para ver a fim de confiar. Precisamos confiar para ver. Quando você decide crer, mesmo que tudo pareça morto, algo começa a se mover no mundo espiritual. Algo que seus olhos ainda não captam, mas que em breve se manifestará. Talvez hoje você se encontre em uma situação semelhante à de Marta. Talvez esteja de pé diante de algo que parece acabado, esperando um milagre, mas lutando com a dúvida. Talvez tenha orado, mas não veja mudanças. Talvez tenha crido, mas o problema continue lá. E você se pergunta: onde está a glória de Deus em tudo isso? Deixe-me te dizer algo. A glória de Deus não depende do que você vê, mas do que você crê. Não está limitada pelo que você sente, mas ativada pela fé com que você se apega às suas promessas. O problema é que muitas vezes queremos ver primeiro, queremos provas, queremos sinais, queremos garantias, mas Deus não opera assim. Ele nos chama a confiar primeiro, a caminhar na fé antes que a porta se abra, a declarar vitória antes que a batalha termine. Assim funciona o reino de Deus. Primeiro você crê, depois vê. E quando você entende isso, sua forma de orar, de viver e de esperar muda completamente. A glória de Deus não se limita a grandes milagres. Não se trata apenas de ressuscitar mortos ou abrir mares. Ela se manifesta no cotidiano, nos detalhes mais pequenos. Revela-se quando um coração é transformado, quando um casamento é restaurado, quando uma porta se abre no momento certo. Mas se você não tem fé, pode passar despercebida. Você pode estar rodeado pela glória de Deus e não percebê-la porque sua mente continua presa ao natural em vez do sobrenatural. Hoje quero desafiar você a fazer algo diferente. Em vez de se concentrar no que ainda não aconteceu, comece a buscar a glória de Deus em cada área da sua vida. Declare com fé que ela já está presente, que já está operando, que, embora você ainda não a veja, ela já está a caminho. E quando fizer isso, você começará a notar coisas que antes passavam despercebidas. Você verá como Deus tem movido peças a seu favor, como tem preparado o caminho para a sua bênção, como sua presença nunca te deixou. Jesus não mentiu quando disse: "Se você crer, verá a glória de Deus." Mas depende de você decidir se crê ou não. Depende de você escolher olhar além do visível e confiar que Deus está no controle. Não permita que a dúvida te roube a oportunidade de ver sua glória se manifestar em sua vida. Hoje é o dia para mudar sua perspectiva, para ajustar seu olhar espiritual e declarar com convicção: "Senhor, eu escolho crer, e porque creio, verei tua glória em minha vida." Feche os olhos por um momento e faça esta declaração em seu coração. Pense naquela situação que parece impossível. Agora imagine como Deus a transforma. Imagine a glória de Deus irrompendo nesse problema, trazendo restauração, cura, resposta. E enquanto faz isso, lembre-se, a fé é a chave. Se você crer, verá. Número 6. Viver pela fé e não pela vista. Imagine por um momento que você está caminhando por uma trilha em meio à névoa. Você não consegue ver além de alguns passos à sua frente, mas continua avançando porque confia que o caminho continua. Você não para, não volta, não espera que a névoa se dissipe para se mover.
Você segue adiante porque sabe que há algo além, mesmo que seus olhos não consigam enxergar. Assim é a vida de fé. Assim é viver pelo que Deus prometeu e não pelo que os olhos podem perceber. 2 de Coríntios 5:7 nos dá uma verdade fundamental para a nossa vida espiritual. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E esse versículo não é apenas uma frase bonita, é um princípio de vida. Ele nos diz que se queremos viver de acordo com o propósito de Deus, devemos aprender a confiar no que não vemos e não apenas no que podemos tocar. Devemos caminhar com a certeza de que o seu plano já está em andamento, mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário. Mas aqui está o desafio. O mundo nos ensinou a depender do que podemos comprovar. Dizem que se você não pode ver, não é real. Que se não há evidência, não se pode confiar. Mas Deus nos chama ao oposto. Ele diz, creia primeiro e verá. Ele nos desafia a confiar em sua palavra, mesmo quando tudo mais diz que não há solução. Não é fácil, eu sei. Porque a dúvida é ruidosa, as circunstâncias são pesadas e muitas vezes o que vemos não parece coincidir com o que Deus prometeu. Mas aqui está a chave. A fé não depende do que você vê, mas de quem te falou. Se Deus disse que abrirá caminho no deserto, por que você continua olhando para a areia e duvidando? Se Ele prometeu que seu plano é bom, por que você continua esperando ver o panorama completo antes de confiar? Viver pela fé significa decidir crer antes que haja sinais. Significa continuar orando por cura, mesmo que o diagnóstico não tenha mudado. Continuar caminhando em direção ao sonho que Deus colocou em seu coração, mesmo que ainda não veja as portas abertas. Continuar declarando a restauração, mesmo que o ambiente pareça despedaçado. A história de Abraão é um lembrete disso. Deus lhe prometeu que seria pai de muitas nações, mas durante anos sua realidade não mostrava nenhuma evidência disso. Sua esposa, Sara, era estéril e ambos eram idosos. Se Abraão tivesse caminhado pela vista, teria concluído que era impossível, mas ele escolheu caminhar pela fé. Escolheu crer em Deus acima do que via, e por causa dessa fé, a promessa se cumpriu. Você se imagina quantas bênçãos perdemos por depender demais do que vemos e não o suficiente do que Deus disse? Vivemos em um mundo que busca certezas imediatas, mas a vida cristã é aprender a confiar quando tudo parece incerto. Trata-se de soltar o controle e dizer, Deus, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Trata-se de deixar de perguntar, e se não funcionar? E começar a declarar, Deus já está operando. Quando vivemos pela fé e não pela vista, nossa perspectiva muda. Não vemos os problemas como obstáculos definitivos, mas como oportunidades para enxergar a glória de Deus em ação. A incerteza não nos paralisa, porque sabemos que, mesmo que não vejamos o final do caminho, Deus já o traçou. A fé nos dá a capacidade de caminhar com segurança, mesmo em meio à tempestade, sabendo que o sol continua brilhando por cima das nuvens. Hoje, quero desafiar você a fazer algo. Pare de viver esperando sinais e comece a viver crendo na promessa. Você não precisa ver o milagre para começar a agradecer. Você não precisa ver a solução para caminhar com paz. Comece a falar, a orar, a agir como alguém que já recebeu o que pediu. Não porque você esteja ignorando a realidade, mas porque decide confiar em uma realidade mais elevada. A palavra de Deus. Declare com fé. Senhor, mesmo que eu não veja, sei que Tu estás operando. Mesmo que tudo pareça contra, eu confio em Ti. Não caminharei mais pelo que meus olhos veem, mas pelo que meu coração crê, porque sei que Teu plano é perfeito e o que prometeste, Tu o cumprirás. E enquanto declara isso, deixe que essa verdade transforme sua maneira de viver. Porque quando você começa a caminhar pela fé e não pela vista, é só questão de tempo até que o que Deus prometeu se torne realidade em sua vida. Número 7. Confiar plenamente em Deus.
Imagine por um momento que você está em um barco no meio do oceano, sem bússola nem mapas. Tudo o que você tem é a voz de um capitão que te diz: confia em mim, eu sei exatamente para onde vamos. Você não vê terra, não vê sinais, só tem a palavra dele. Você se agarraria ao medo do desconhecido ou confiaria plenamente em sua direção? Assim é o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes queremos entender tudo, queremos ver o panorama completo antes de dar um passo. Mas Deus nos chama a algo diferente, a confiar, mesmo sem entender. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Essa é uma promessa poderosa, mas também um desafio. Nos convida a soltar o controle, a deixar de depender da nossa lógica limitada e permitir que Deus guie cada decisão, cada passo, cada caminho. E isso não é fácil, pois vivemos em uma cultura que nos ensina a confiar apenas no que podemos ver, tocar ou analisar. Mas Deus nos chama a algo maior, a uma confiança radical que transcende nosso entendimento. O problema é que muitas vezes queremos que Deus nos mostre o destino antes de começarmos a caminhar. Queremos garantias, sinais, provas claras. Mas a fé não funciona assim. Confiar plenamente em Deus significa seguir adiante, mesmo sem ver o final do caminho. É caminhar com segurança, não porque sabemos exatamente o que vem, mas porque sabemos quem nos está guiando. Pense em Abraão. Deus lhe disse para sair de sua terra sem dizer exatamente para onde ia. Só lhe deu uma promessa: eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação. Abraão poderia ter duvidado, poderia ter exigido mais detalhes antes de obedecer, mas em vez disso, confiou. Deixou o que conhecia e caminhou para o desconhecido, somente porque Deus lhe disse para fazê-lo. E a sua confiança em Deus mudou a história. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você duvidou da direção de Deus porque as coisas não faziam sentido naquele momento? Talvez você esteja em um período de incerteza, tentando entender por que certas portas se fecharam ou por que Deus não respondeu da maneira que esperava. Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus não te abandonou. Mesmo quando você não entende o seu plano, Ele continua operando. Mesmo quando você não vê a saída, Ele continua dirigindo o seu caminho. Sua promessa é clara. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não diz talvez, não diz se tiver sorte. Ele diz que o fará. É uma certeza, não uma possibilidade. Mas aqui está a chave. Para que Deus endireite o seu caminho, primeiro você deve reconhecê-lo. Você não pode esperar por sua direção se continuar a se apoiar no seu próprio entendimento. Você não pode pedir que Ele guie sua vida se continuar confiando mais na sua lógica do que na sua palavra. Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos significa convidá-lo para cada área da sua vida, não apenas quando as coisas se complicam. É buscar o seu conselho em cada decisão, desde a menor até a maior. É depender da sua sabedoria em vez da sua. Quando você aprende a confiar plenamente em Deus, sua perspectiva muda. Você não vê mais os desafios como obstáculos definitivos, mas como oportunidades para ver a sua mão em ação. Você não se preocupa com o que não entende, porque sabe que Deus já resolveu. Aprende a descansar em sua promessa, sabendo que Ele nunca se atrasa, que nunca se engana, que o seu plano sempre é melhor do que o seu. Hoje, quero desafiar você a fazer algo. Pare de lutar para entender tudo e comece a confiar. Renda seus medos, seus planos, sua necessidade de controle. Diga a Deus: Senhor, embora eu não compreenda, escolho confiar em Ti. Embora eu não veja o caminho completo, caminharei com fé. Não me apoiarei no meu próprio entendimento, mas na Tua sabedoria perfeita. E enquanto diz isso, sinta a paz que vem ao soltar o peso do controle e entregá-lo àquele que realmente sabe para onde vai a sua vida.
Confie no Senhor de todo o seu coração. Não pela metade, não só quando as coisas são fáceis, mas em todos os momentos. Reconheça-o em cada passo, em cada decisão, em cada luta. E então, você verá como ele endireitará o seu caminho. Talvez não da forma que você esperava, talvez não no tempo que planejou, mas sempre de maneira perfeita. Porque quando Deus guia, o destino sempre é melhor do que você imaginou. Número 8. Afirma tua confiança e recebe as promessas de Deus. Imagine que você está em um barco no meio do oceano. O mar está tranquilo, mas de repente os ventos começam a soprar com força e as ondas começam a sacudir a embarcação. Você tem duas opções: confiar que o barco é suficientemente forte para resistir à tempestade ou entrar em pânico, mover-se de um lado para o outro e deixar-se levar pelo desespero. Assim é a fé quando há dúvida. É como uma onda do mar, instável, levada de um lado para o outro, sem direção ou propósito. Tiago 1,6 nos diz: mas peça com fé, sem duvidar de nada, pois o que duvida é como a onda do mar, impulsionada e levada de um lado para o outro pelo vento. Este versículo nos deixa claro algo fundamental: a dúvida é inimiga da fé. Não porque Deus nos castigue por duvidar, mas porque a dúvida nos desconecta da certeza de suas promessas. A fé é a ponte que nos conecta com as bênçãos de Deus, mas a dúvida é como um buraco nessa ponte, fazendo com que cada passo seja instável. Pedir algo a Deus sem fé é como semear uma semente na areia e esperar que ela cresça. Se não há uma base firme, se não há confiança de que o que Deus prometeu se cumprirá, então não há raízes. E uma fé sem raízes é uma fé que se desvanece diante da primeira dificuldade. Deus não quer que nossa confiança nele dependa das circunstâncias ou do que vemos. Ele quer que nossa fé esteja firmemente enraizada em sua palavra, em seu caráter, em sua fidelidade. O problema é que muitas vezes a dúvida entra em nossa mente sem que percebamos. Oramos por algo, mas depois, em nossa mente, dizemos: e se não acontecer? Acreditamos em uma promessa, mas depois nos deixamos influenciar pelo que os outros dizem. Confiamos que Deus abrirá uma porta, mas nos paralisamos quando parece que nada muda. Isso já te aconteceu? A dúvida se disfarça de lógica, de prudência, de realismo, mas no fundo o que realmente faz é nos roubar a capacidade de crer sem reservas. Vejamos um exemplo poderoso na Bíblia: Pedro caminhando sobre a água. Quando Jesus o chamou, Pedro saiu do barco e começou a caminhar, desafiando o impossível. Sua fé estava firme porque seu olhar estava fixo em Jesus. Mas no momento em que começou a olhar para o vento e as ondas, começou a afundar. Por quê? Porque a dúvida entrou em seu coração. O incrível é que, enquanto sua fé estava firme, as circunstâncias não importavam. Não importavam a água, o vento, a lógica. Ele estava caminhando sobre o impossível. Mas, assim que permitiu que a dúvida ocupasse um espaço em sua mente, seu milagre começou a se desvanecer. Assim é como a dúvida opera em nossa vida. Quando acreditamos firmemente, podemos caminhar no sobrenatural, ver portas se abrirem, receber respostas que pareciam impossíveis. Mas quando a dúvida se instala, nós afundamos no medo, na ansiedade e no desespero. É por isso que Tiago nos diz que quando pedirmos algo, façamos com fé, sem duvidar. Porque uma fé dividida não pode se sustentar. Agora, como eliminamos a dúvida? Primeiro, lembrando quem é Deus. Quando conhecemos Deus e sabemos que Ele é fiel, que não mente, que não muda, nossa fé se fortalece. Não confiamos em nossa capacidade, mas em seu poder. Segundo, alimentando nossa fé com sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais enchemos nossa mente com suas promessas, menos espaço deixamos para a dúvida. E terceiro, agindo em fé. Não basta apenas dizer que cremos, temos que demonstrar isso com nossas ações.
Se dizemos que confiamos em Deus, nossas decisões devem refletir essa confiança. Pense nisso. Quantos milagres em sua vida não ocorreram porque a dúvida te deteve? Quantas vezes você esteve a ponto de receber algo, mas a incerteza te fez recuar? Hoje Deus te diz: peça com fé, sem duvidar. Acredite que o que você pediu já está em movimento, embora você ainda não o veja. Não se deixe levar pelo que sente, pelo que os outros dizem ou pelo que a lógica te dita. A fé vai além da lógica. A fé se fundamenta no que Deus disse. Hoje é o dia em que você decide deixar de ser como uma onda instável e se tornar alguém com uma fé firme. Não importa o que venha, não importa quanto tempo demore, não importa se os outros duvidam. Você decide crer, você decide confiar. Porque quando você ora com uma fé sem dúvida, o céu se move, as portas se abrem e as promessas de Deus começam a se manifestar em sua vida. Declare hoje: Senhor, renuncio à dúvida. Confio em Ti com todo o meu coração. Não me deixarei levar pelo que vejo ou pelo que sinto. Minha fé está em Ti e sei que receberei o que pedi, porque Tua palavra é verdade. Amém. E enquanto declara isso, deixe que essa verdade transforme o seu coração. Porque a fé, sem dúvida, é a chave para ver o impossível se tornar realidade. Número 9. A fé pequena com grande impacto. Feche os olhos por um momento e imagine que você tem uma semente na mão. Ela é tão pequena que quase não se nota entre seus dedos. Se você a deixar cair no chão e não fizer nada com ela, ela continua sendo só isso, uma semente. Mas se você decidir plantá-la, se regá-la, se lhe der o tempo necessário, essa pequena semente se transformará em algo muito maior do que você imaginou. Assim é a fé. Jesus nos disse em Lucas 17:6: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a este monte: mova-se daqui para acolá, e ele se moveria, e nada lhe seria impossível. O incrível deste trecho é que Jesus não disse que você precisava de uma fé gigantesca para ver milagres. Não disse que você tinha que ter tudo resolvido ou que sua fé deveria ser perfeita. Apenas disse: se você tem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, verá o impossível se tornar possível. Você percebe o poder que há nisso? Jesus está nos dizendo que a quantidade não é o importante, mas a qualidade da nossa fé. Muitas vezes, acreditamos que a fé é algo que deve ser grande para funcionar. Pensamos que só aqueles que oram sem cessar, que nunca duvidam, que já viram muitos milagres, são os que podem receber respostas de Deus. Mas Jesus nos ensina que basta uma fé simples, uma fé pequena, mas verdadeira. O que realmente importa não é o quão grande é a nossa fé, mas o quão grande é Deus, em quem confiamos. Quando Jesus mencionou o grão de mostarda, ele não falava apenas de seu tamanho, mas também do seu potencial. Embora seja uma das sementes mais pequenas, quando cresce, se torna uma árvore forte o suficiente para abrigar pássaros em seus galhos. A fé funciona da mesma maneira. Não se trata de começar com uma fé inabalável. Trata-se de dar o primeiro passo, de confiar, de falar com Deus, de agir acreditando que Ele fará o que prometeu. Pense naqueles momentos em sua vida em que você sentiu que sua fé não era suficiente. Talvez você estivesse orando por algo, mas no fundo se perguntava se Deus realmente o faria. Talvez você visse a montanha de problemas diante de você e pensasse: minha fé é muito fraca para mover isto. Mas aqui está a verdade. Deus não está pedindo que você mova a montanha por si mesmo. Ele apenas pede que você acredite o suficiente para falar com ela. Quando você deposita sua fé em Deus, por menor que seja, algo começa a mudar. Nem sempre você verá resultados imediatos, mas a semente está crescendo. A fé é como um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela se torna. Talvez hoje sua fé seja apenas suficiente para dizer: Deus, ajude-me a confiar em Ti. E isso está bem.
porque uma fé pequena num Deus grande ainda é suficiente para ver milagres. Observemos os discípulos. Eles caminharam com Jesus, viram seus milagres, ouviram seus ensinamentos e, mesmo assim, em muitos momentos, sua fé era fraca. Pedro caminhou sobre a água, mas quando olhou para a tempestade, começou a afundar. Por quê? Porque em vez de se concentrar em Jesus, ele se concentrou nas circunstâncias. Mas sabe o que é lindo? Jesus não deixou que ele afundasse. Pegou-o pela mão e o levantou. Isso é o que Deus faz conosco. Mesmo quando nossa fé é frágil, Ele continua nos sustentando. Hoje quero perguntar, qual é aquela montanha em sua vida que você acredita que não pode ser movida? Pode ser uma situação financeira, um relacionamento rompido, uma doença, um sonho que parece inalcançável. Talvez você sinta que não tem fé suficiente para ver o milagre, mas lembre-se do que Jesus disse: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda. Você não precisa de uma fé perfeita, apenas precisa confiar naquele que é perfeito. Então hoje, em vez de se preocupar com o quão grande é a sua fé, decida usar a fé que você já tem. Mesmo que pareça pequena, plante-a. Declare a palavra de Deus. Ore com confiança. Dê um passo de ação, acreditando que Deus fará a sua parte. E confie que o que hoje parece pequeno, com o tempo, crescerá e dará frutos. Não permita que a dúvida roube o que Deus preparou para você. Lembre-se, o poder não está no tamanho da sua fé, mas em quem você deposita essa fé. E se Deus prometeu que uma fé pequena pode mover montanhas, então hoje é o dia de começar a falar com essas montanhas e vê-las se mover. Declare em voz alta: Senhor, embora a minha fé seja pequena, confio em Ti. Creio na Tua palavra, creio nas Tuas promessas. Falo com as montanhas da minha vida e declaro que elas se moverão, porque a minha fé está em Ti. Em nome de Jesus, amém. E agora, siga adiante com a certeza de que Deus está operando, de que a sua semente de fé está crescendo e que o que hoje parece impossível, em breve será testemunho do que Deus fez em sua vida. Número 10. Deus age antes de você clamar. Feche os olhos e imagine isto. Você está prestes a fazer uma oração, prestes a clamar a Deus por uma necessidade, uma resposta, um milagre. Mas antes mesmo de você terminar sua primeira palavra, Deus já respondeu. Antes que a preocupação se formasse em sua mente, a solução já está em andamento. Antes mesmo de você pensar em pedir ajuda, Ele já preparou o caminho. Assim é como Deus opera. Isaías 65:24 nos diz: Antes que clames, eu responderei. Enquanto ainda falas, eu ouvirei. Pense no que isso significa. Deus não está esperando que você explique sua situação. Ele já a conhece. Não está esperando que você o convença a ajudar, pois Ele já decidiu fazê-lo. Seu amor é tão grande e seu conhecimento tão profundo que Ele já está um passo à frente de você. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre a oração e sobre a forma como Deus responde. Às vezes, sentimos que nossas orações ficam no ar, que demoram demais para serem respondidas ou que Deus não nos ouve. Mas esse versículo nos lembra que Deus não só ouve, mas responde antes mesmo de terminarmos de falar. Sua resposta não está sujeita aos nossos tempos, nem à nossa percepção de urgência. É como um pai que vê seu filho tropeçar e antes que a criança sequer peça ajuda, já estende a mão para sustentá-la. Pense na história de Daniel. Em Daniel 10:12, o anjo lhe diz: Desde o primeiro dia em que preparaste teu coração para entender e te humilhar diante de Deus, tuas palavras foram ouvidas. Daniel não viu a resposta imediatamente, mas Deus já a havia enviado. Quantas vezes já estivemos na mesma situação? Oramos, pedimos, esperamos e sentimos que nada acontece. Mas o que não vemos é que por trás do véu do visível, Deus já está operando. O problema não é que Deus não responda. O problema é que muitas vezes esperamos ver tudo no exato instante em que pedimos.
Queremos que Deus atue imediatamente segundo nossa lógica humana. Mas sua resposta nem sempre é visível de imediato, pois ele trabalha em planos que não compreendemos. Isso não significa que ele não respondeu, mas que sua resposta está a caminho e no tempo perfeito. Às vezes, a resposta de Deus é imediata e evidente, outras vezes é um processo, mas sempre é segura. Ele já providenciou tudo o que você precisa, mesmo antes de você pedir. No momento em que você começa a orar, no instante em que abre a boca para clamar, a resposta já foi ativada. Porque Deus não é apenas aquele que ouve, mas aquele que antecipa. Isso nos leva a uma reflexão importante. Se sabemos que Deus já respondeu antes mesmo de terminarmos de falar, como devemos orar? Em vez de orar com medo, com ansiedade, com incerteza, devemos orar com fé e gratidão. Orar como quem já tem a resposta a caminho. Não a partir do desespero, mas da confiança. Não a partir da dúvida, mas da certeza. O próprio Jesus nos deu esse princípio em Marcos 11:24. Por isso vos digo, crede que já recebestes tudo o que pedirdes em oração, e assim vos sucederá. Preste muita atenção às suas palavras. Ele não diz, creditem que receberão algum dia, mas creditem que já receberam. Isso é fé. Não esperar para ver a fim de crer, mas crer porque Deus já falou. Se hoje você está esperando uma resposta de Deus, quero lhe dizer algo. Deus já respondeu. Talvez você ainda não veja, talvez ainda não entenda, mas sua promessa é clara. Antes de você clamar, Ele já ouviu. Antes de você terminar sua oração, Ele já está operando. E quando você entende isso, a forma como se aproxima de Deus muda completamente. Hoje quero convidá-lo a fazer algo diferente. Em vez de orar com incerteza, ore com gratidão. Ore como quem já recebeu o que pediu. Declare com confiança. Senhor, obrigado, pois sei que já respondeste. Embora eu ainda não veja tudo, sei que está a caminho. Confio no teu tempo, confio na tua fidelidade. Obrigado, pois enquanto falo, tu já estás operando. E depois de orar, haja como se a resposta já estivesse se manifestando. Fale com fé, pense com fé, caminhe com fé. Não permita que a ansiedade ou a dúvida o façam retroceder. Lembre-se, Deus já falou, Deus já respondeu. Seu milagre não está em pausa, está em processo. Portanto, continue confiando, continue declarando, continue crendo. Porque o Deus que prometeu responder antes mesmo de você clamar é o mesmo Deus que hoje está agindo a seu favor. Número 11. Declara e recebe a restauração divina. Imagine por um momento que você luta há anos com uma doença. Talvez você tenha experimentado diferentes tratamentos, ouvido diagnósticos difíceis, sentido na própria pele o peso da incerteza e da frustração. Agora, imagine que um dia você se aproxima de Jesus com o coração disposto, com fé em seu poder de cura, e Ele te olha com amor e diz que te seja feito conforme a tua fé. E naquele instante, algo muda. Algo em seu corpo, em sua mente, em seu espírito. A cura se manifesta. Não porque seja magia, não porque seja sorte, mas porque você creu. Mateus 9:29 nos mostra a cena de 2 cegos que clamavam por misericórdia, pedindo a Jesus que os curasse. Eles não apenas pediam, mas acreditavam com todo o seu ser que Jesus podia devolver-lhes a vista. E foi essa fé que ativou o milagre. Jesus não disse, está bem, eu os curarei por insistirem muito, ou eu o farei para demonstrar o meu poder. Não, ele disse, que vos seja feito conforme a vossa fé. Ou seja, a cura já estava disponível, mas dependia da fé deles para recebê-la. E aqui surge a grande pergunta, até que ponto você crê na cura de Deus? Porque uma coisa é dizer que Deus pode curar, e outra muito distinta é viver como se Ele já o tivesse feito. Jesus nos ensina que a fé não é apenas esperança, mas certeza. Não é cruzar os dedos e dizer, tomara que aconteça. É declarar com convicção, Deus,
já o fez. A fé não é passiva. A fé age, se move, se expressa. E quando se trata de cura, isso é fundamental. A fé ativa abre o caminho para que o poder curador de Deus se manifeste. Não é que Deus esteja esperando provas de que cremos para agir, mas muitas vezes somos nós que impomos barreiras com nossa dúvida, nossa incredulidade ou nosso medo. Mas quando decidimos viver como se a cura já fosse uma realidade, algo muda dentro de nós. A mentalidade muda, as palavras mudam, até nossas ações se transformam. Muitos pensam que a fé na cura se aplica apenas para doenças físicas, mas não é assim. Há pessoas que precisam de cura em suas emoções, em sua mente, em seu coração, feridas do passado, angústias do presente, temores do futuro. Jesus não apenas curava corpos, ele curava vidas. A cura de Deus é integral. Ele quer restaurar não só o que está quebrado em seu corpo, mas também o que está quebrado em sua alma. Imagine por um momento o que você faria hoje se soubesse com certeza que Deus já liberou a cura sobre a sua vida. Como você falaria? Como caminharia? Como dormiria esta noite? Às vezes, o maior obstáculo para ver o milagre não é a doença em si, mas a dúvida que carregamos dentro de nós. Por isso, Jesus disse: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Quando você declara com fé, quando se alinha com a palavra de Deus e começa a falar de acordo com a sua verdade, algo começa a acontecer no invisível. Talvez hoje você não veja uma mudança imediata, mas isso não significa que a cura não esteja a caminho. Deus não é homem para mentir. Se ele disse que conforme a tua fé, assim será feito, então não há doença, não há diagnóstico, não há circunstância que possa contrariar a sua palavra. Isso não significa que devemos ignorar a realidade ou não tomar medidas práticas. Deus usa diferentes meios para curar: médicos, tratamentos, mudanças em nosso estilo de vida. A chave é confiar que Ele está no controle do processo e que sua cura é um fato, não uma possibilidade. Sua fé não deve depender do que você vê, mas do que Deus disse. Hoje quero convidá-lo a fazer algo diferente. Em vez de continuar orando com incerteza, comece a orar com gratidão. Em vez de dizer: Senhor, se quiseres, cura-me, diga: Senhor, obrigado, pois sei que a tua cura já está operando em mim. Em vez de se concentrar no que você sente ou no que o médico diz, foque no que Deus prometeu. Porque a sua palavra é mais forte do que qualquer diagnóstico. Feche os olhos por um momento e visualize a cura em sua vida. Imagine-se levantando sem dor, sem angústia, sem medo. Imagine-se caminhando em plenitude, respirando com paz, vivendo com liberdade. Isso não é uma ilusão, é uma promessa. E se Deus o prometeu, então é real. Declare hoje: minha cura já está a caminho. Meu corpo, minha mente e meu espírito respondem à palavra de Deus. Conforme a minha fé, assim me será feito. E comece a agir de acordo. Fale com fé, pense com fé, caminhe com fé. Porque o que você declara com a boca e crê com o coração se torna realidade em sua vida. Não importa há quanto tempo você esperou. Não importa o que os outros digam. Se a sua fé está em Deus, a cura é sua. Número 12. Nutre tua confiança através da palavra de Cristo. A fé não surge do nada. Não é um sentimento passageiro, nem uma emoção momentânea que aparece quando as coisas vão bem. A fé se constrói, se nutre e se fortalece. E a fonte principal dessa fé é a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz isso com clareza. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em outras palavras, quanto mais você ouve, lê e medita na palavra de Deus, mais cresce tua confiança nele. Pensa nisso. Alguma vez te sentiste fraco na fé? Já te perguntaste por que às vezes é tão difícil confiar nas promessas de Deus? A resposta costuma ser simples. Você não está alimentando o teu espírito o suficiente.
Assim como o corpo precisa de comida para ter energia, o espírito precisa da palavra de Deus para se manter forte. Sem esse alimento, a fé enfraquece, a dúvida surge e a confiança em Deus se desvanece. Quando Jesus enfrentou o diabo no deserto, ele não usou palavras ao acaso. Ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4. Por quê? Porque ele sabia que o verdadeiro sustento da alma vem da palavra de Deus. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, dependia das Escrituras para resistir, quanto mais nós precisamos nos nutrir delas a cada dia. Mas há algo mais. A fé não se alimenta somente da leitura, mas também da oração. Orar não é apenas falar com Deus, é abrir o coração para que Ele fale contigo. Muitas vezes nos preocupamos em pedir, pedir e pedir, mas esquecemos a importância de ouvir. E a principal forma pela qual Deus fala é através de Sua palavra. Quando oras e lês a Bíblia, estás construindo uma ponte entre o que Deus diz e o que crês. É aí que a fé se ativa. Às vezes, enfrentamos circunstâncias difíceis e pensamos: Senhor, não sei o que fazer. E Deus nos responde: se você ouvisse a minha voz, se lesse a minha palavra, encontraria a resposta. Mas estamos tão ocupados com as nossas preocupações, tão distraídos com as coisas do mundo, que esquecemos o mais importante. Deus já nos deu o que precisamos, mas se não o ouvirmos, não poderemos receber. Agora, vamos falar de como isso se aplica na vida diária. O que aconteceria se fizesse da palavra de Deus a tua primeira fonte de informação, em vez das notícias, das redes sociais ou da opinião dos outros? Tua mente se encheria de promessas em vez de medo, de esperança em vez de preocupação. Muitas pessoas buscam respostas em lugares equivocados, quando a verdade já está escrita nas Escrituras. A chave é expor-se a ela constantemente, até que se torne parte da tua vida. Quando lês a Bíblia e oras com fé, algo acontece dentro de ti. Tua perspectiva muda. O que antes te preocupava já não tem o mesmo peso, porque entendes que Deus tem o controle. O que antes te dava medo, agora enfrentas com segurança, pois sabes que não estás sozinho. A oração e a palavra transformam a maneira como vês o mundo, pois te conectam diretamente com Deus. Talvez te perguntes: como posso começar a fortalecer a minha fé através da oração e da palavra? Aqui está um exercício simples, mas poderoso. Escolhe um versículo a cada dia e medita nele em oração. Não se trata apenas de lê-lo rapidamente e seguir com o teu dia, mas de parar e refletir sobre o que Deus quer dizer contigo através dele. Pergunta a ti mesmo: como posso aplicar isso na minha vida? O que Deus está me ensinando? E então, declara-o em oração, diz-o em voz alta, escreve-o num papel, faça-o parte de ti. Por exemplo, se hoje te sentes ansioso, poderias tomar Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Em seguida, em oração, poderias dizer: Senhor, hoje deixo a minha ansiedade em tuas mãos. Sei que tu cuidas de mim. E, em vez de me preocupar, escolho confiar. Declaro que a tua paz excede o meu entendimento e que meu coração e meus pensamentos estão guardados em ti. Quando começas a orar assim, com a palavra de Deus como fundamento, tua fé cresce. Deixas de orar com incerteza e passas a orar com certeza. Não é o mesmo dizer: Deus, se puderes, ajuda-me, do que declarar: Senhor, confio que a tua promessa já está em ação na minha vida. Deus não quer que vivas com uma fé fraca. Ele não quer que duvides de seu amor, de seu poder ou de sua fidelidade. Mas para fortalecer tua fé, precisas te mergulhar em sua palavra e permanecer em oração. Isso
É o que te fará forte em meio às tempestades, o que te permitirá confiar mesmo quando as circunstâncias não fizerem sentido. Portanto, hoje, decide fazer da palavra de Deus e da oração a tua fonte de fé. Ouve, declara, medita e age, pois quanto mais ouves a voz de Deus, mais cresce tua confiança nele. Número 13. Mantém firme a esperança, tua âncora na fidelidade de Deus. A esperança não é um sentimento passageiro, nem uma ilusão fraca que se desvanece com o primeiro sopro de adversidade. A esperança é uma âncora firme que sustenta nossa fé, uma certeza profunda de que Deus é fiel e cumprirá o que prometeu. Hebreus 10:23 nos diz: mantengamos firme a esperança que professamos, porque fiel é o que prometeu. Você percebe a chave deste versículo? Não diz que devemos manter a esperança porque tudo parecerá bem, porque as circunstâncias serão favoráveis ou porque nossos planos sairão como queremos. Diz que devemos nos manter firmes porque Deus é fiel. Mas o que significa realmente manter firme a esperança? Significa que mesmo que os ventos da vida soprem com força, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que as respostas não cheguem no tempo que esperamos, seguimos crendo. Seguimos confiando na fidelidade de Deus, pois sabemos que Ele não muda, que Sua palavra é verdadeira e que Seu amor é eterno. A esperança não é passiva, não é apenas esperar que algo bom aconteça. Ela é ativa, é um compromisso de fé com o que Deus disse. É decidir a cada dia confiar, mesmo quando tudo parece estar contra nós. É como um barco em meio a uma tempestade. O que o mantém firme? A âncora. Sem essa âncora, as ondas o arrastariam de um lado para o outro, sem rumo. Assim é a esperança em nossa vida. É o que nos mantém firmes em tempos de dificuldade. Mas sejamos sinceros, há momentos em que a esperança parece se desvanecer. Quando os problemas se prolongam, quando as respostas não chegam, quando a luta se torna mais intensa, é fácil sentir que estamos prestes a soltar a âncora. E é aí que devemos lembrar. Não se trata de nossa força, mas da fidelidade de Deus. Não se trata de quanto podemos suportar, mas de quanto confiamos que Ele sustenta nossas vidas. Como podemos fortalecer nossa esperança? Primeiro, lembrando o que Deus fez no passado. Olhe para trás em sua vida. Quantas vezes Deus te tirou da situação? Quantas vezes você acreditou que não havia saída e Ele abriu um caminho? A fidelidade de Deus no passado é a garantia de sua fidelidade no futuro. Se Ele o fez antes, o fará novamente. Segundo, alimentando nossa esperança com a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de promessas que nos lembram que não estamos sozinhos. Se nossa esperança se enfraquece, é porque deixamos de ouvir a voz de Deus e permitimos que o ruído do mundo seja mais forte. Por isso, precisamos a cada dia encher nossa mente e nosso coração com a verdade da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Terceiro, cercando-nos de pessoas que nos ajudem a manter a esperança. A fé não se vive em isolamento. Nos momentos difíceis, precisamos de uma comunidade de crentes que nos levante, que nos lembre que Deus continua no controle, que nos anime quando nos sentimos fracos. Você tem pessoas ao seu redor que reforçam sua esperança? Se não, procure um grupo onde possa compartilhar, crescer e manter firme sua fé. E, finalmente, declarando com nossa boca o que cremos em nosso coração. As palavras têm poder. Se falamos constantemente de derrota, de medo, de incerteza, nossa esperança se enfraquece. Mas quando declaramos as promessas de Deus, quando falamos com fé, nossa esperança se fortalece. Em vez de dizer, não sei como vou sair dessa, diga, Deus é meu provedor e Ele abrirá um caminho. Em vez de dizer, tudo está dando errado, declare, Deus está operando em minha vida, mesmo que eu ainda não veja. A esperança não é negar a realidade, é ver a realidade com os olhos da fé.
É crer que Deus continua operando, mesmo que tudo pareça parado. É confiar que suas promessas não falham, mesmo quando o processo é difícil. É saber que nosso futuro está seguro em suas mãos. Se hoje você sente que sua esperança está se enfraquecendo, quero lembrar, Deus continua sendo fiel. Ele não mudou, Ele não te esqueceu. Sua promessa permanece, sua história não termina aqui. Mantenha firme sua esperança, pois aquele que prometeu, cumprirá. Número 14. Confiar que Deus ouve e responde. Há algo poderoso em saber que Deus não só ouve as nossas orações, mas que também responde a elas. Não se trata de uma possibilidade, não é um talvez ou um tomara, é uma certeza. 1 de João 5,14 nos diz: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que lhe fizemos." Isso significa que cada palavra que sai de nossa boca, cada clamor silencioso em nosso coração, cada súplica e gratidão, Deus a ouve. Não há oração que fique no vazio, não há pedido que se perca ao vento. Ele está atento, mas aqui há uma chave fundamental. Deus responde conforme a sua vontade. E isso é o que às vezes nos custa entender. Quantas vezes oramos esperando uma resposta imediata e específica? Pedimos um milagre, uma mudança, uma solução rápida. E quando não vemos o que queremos no tempo que esperamos, perguntamos: Deus realmente me ouviu? Mas o problema não é que Deus não ouça. O problema é que muitas vezes queremos que Deus responda do nosso jeito, no nosso tempo e com as nossas condições. É aqui que entra a confiança. Se sabemos que Deus nos ouve, devemos também saber que Ele responderá da melhor maneira, no momento exato e com a solução perfeita. Porque Deus não só vê o que nós vemos o presente, o imediato, o urgente, mas Deus vê o panorama completo. Ele vê o que realmente precisamos, não só o que desejamos no momento, e por isso a sua resposta sempre será a melhor, mesmo que não se pareça com o que esperávamos. Quando Jesus orou no Getsêmani, pediu que, se fosse possível, passasse dele a taça do sofrimento. Mas também disse: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Jesus entendia que a vontade de Deus é sempre perfeita, e esse é o nível de confiança que devemos ter ao orar. Não oramos com medo nem com dúvida, mas com a segurança de que, se pedirmos conforme a sua vontade, a resposta está garantida. Mas como podemos conhecer a vontade de Deus? Primeiro, por meio de sua palavra. A Bíblia nos mostra o caráter de Deus, as suas promessas, os seus planos. Se queremos orar com confiança, devemos conhecer o que Deus diz. Não podemos pedir sem direção, sem fundamento. Quando oramos alinhados com a palavra, nossas petições se tornam mais claras e a nossa fé se fortalece. Segundo, pelo Espírito Santo. Deus nos deu o seu Espírito para nos guiar na verdade. Às vezes, não sabemos o que pedir, não sabemos o que é melhor, mas o Espírito Santo intercede por nós e nos ajuda a orar conforme o coração de Deus. Romanos 8:20-10. É por isso que a oração não é só falar, mas também ouvir. Devemos reservar um tempo para estar na presença de Deus, em silêncio, permitindo que Ele nos fale e nos guie. Agora, se sabemos que Deus ouve e responde, por que às vezes nos custa confiar? Uma das razões é a impaciência. Queremos resultados imediatos, mas a fé implica confiar no tempo de Deus. Esperar não significa que Deus não está agindo. Às vezes, a resposta está em processo. Outras vezes, Deus nos está preparando para receber o que pedimos. E em algumas ocasiões, a resposta é diferente do que imaginamos, porque Ele tem algo melhor. Outra razão é o temor. O medo nos faz duvidar que Deus realmente fará o que prometeu. Faz-nos pensar que talvez não sejamos dignos da sua resposta ou que talvez tenhamos orado de forma errada.
Mas Deus não responde com base no nosso mérito, e sim na sua graça e amor. Sua fidelidade não depende da nossa perfeição, mas da sua natureza imutável. E uma terceira razão é a falta de relacionamento. Não podemos esperar confiar em alguém com quem não passamos tempo. Se queremos ter a certeza de que Deus nos ouve e responde, precisamos fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Ore não só quando houver uma crise, mas torne a oração parte da sua vida diária. Fale com Deus em todos os momentos, nas pequenas coisas, nas decisões cotidianas. Quanto mais o conhecemos, mais confiamos na sua resposta. Se hoje tens um pedido em teu coração, encorajo-te a apresentá-lo diante de Deus com confiança. Ore com a certeza de que Ele te ouve. Não com medo, não com dúvidas, mas com a segurança de que Deus responderá no momento e da forma perfeita. E enquanto esperas pela resposta, não te desesperes, não te frustres. Confia. Deus não falha. Suas promessas são seguras. E se sabemos que Ele nos ouve, também sabemos que teremos o que pedimos, pois a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Hemos recorrido um caminho em que cada sessão te mostrou que a fé não é simplesmente um desejo ou uma esperança vazia, mas a certeza de que as promessas de Deus já estão operando em tua vida. Desde agir como se a promessa já fosse real, até confiar no invisível e manter firme a esperança, cada ensinamento nos leva a viver na vitória que Deus preparou para nós. Ao declarar e orar com fé, permitimos que a intervenção divina transforme o impossível em possível, restaurando, curando e guiando cada aspecto da nossa existência. Hoje, te convido a levar essa mensagem para o teu dia a dia. Faça da tua fé uma prática constante. Declara a cada manhã que as promessas de Deus se cumprem em ti e caminha com a segurança de que Ele ouve e responde. Lembra que a transformação começa com um passo de confiança e um coração disposto a crer sem reservas. Antes de nos despedirmos, te encorajo a fechar os olhos por um momento e repetir comigo: Senhor, confio nas tuas promessas e vivo na certeza da tua vitória. Minha fé é a minha força e tua palavra é a minha verdade. Que essa declaração te impulsione a agir todos os dias com a confiança e o propósito que só Deus pode te dar. Vive a vitória da promessa divina e deixa que tua fé transforme teu mundo.